Bem-vindos a mais uma palestra do Conalco 4. Quem fala pra gente agora é a Carla Pagliaro. A Carla é fonoaudióloga, graduada pela PUC de São Paulo, tem formação no conceito neuroevolutivo Bobat, é mestre e doutoranda em Ciências da Reabilitação pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A Carla tem experiência clínica e hospitalar há 14 anos em neonatologia e pediatria, atuando nas áreas de motricidade orofacial, transtornos alimentares, disfagia orofaringe e linguagem. A Carla vem contar pra gente hoje sobre as dificuldades de transição para alimentação complementar no prematuro. Espero que vocês aproveitem muito essa aula e até a próxima palestra. Bom dia a todos, eu sou a Carla, eu sou a fonoaudióloga. Eu vou falar para vocês sobre as dificuldades de transição para alimentação complementar no bebê prematuro. É um enorme prazer falar de um tema que eu tanto gosto, tenho bastante experiência na área, né, em relação às dificuldades de alimentação, dificuldades do aprendizado da alimentação em crianças, né, com diagnósticos diversos. Mas na aula eu vou abordar a questão do tema dos bebês prematuros. Inicialmente eu gostaria de agradecer toda a equipe de organização do Conalco, né, a fonoaudióloga Aline Padovan, a fonoaudióloga Flaviano Almeida, pela oportunidade de estar aqui para falar de um tema que eu tanto gosto, né? Gostaria de agradecer também todos os profissionais de saúde, que se inscreveram e estão na busca, né, de aumentar o conhecimento, de compartilhar o conhecimento. E gostaria de agradecer também aos pais, né, as mães que estão lidando diretamente com essas dificuldades de alimentação, né, de seus filhos, e as mães também que gostariam de aprender um pouco mais as estratégias de como poder auxiliar essas crianças a um melhor aprendizado da alimentação. Então, muito obrigada a todos por terem se inscrito neste congresso e vamos lá começar a nossa aula. Inicialmente eu vou falar então sobre o bebê prematuro e as condições clínicas associadas, né, à prematuridade. Vou falar sobre os pré-requisitos, que é considerado como um sucesso para a alimentação infantil, qual o padrão de normalidade que a gente considera, né, tanto o desenvolvimento motor global quanto o motor oral, que tanto influenciam na questão das habilidades de alimentação das crianças. E concomitante, vou falar sobre as fases de transição alimentar, ou seja, então na fase do início da alimentação complementar, né, e a fase de transição para o alimento sólido, e as principais dificuldades encontradas nas crianças. Posteriormente, eu vou falar sobre os artigos científicos, sobre as dificuldades alimentares na infância. E no final eu vou contar para vocês um pouquinho, relatar os dados de achados, né, da minha pesquisa de mestrado, que eu acompanhei o desenvolvimento do processo de alimentação nos bebês prematuros saudáveis até 1 ano de idade, tá bom? Então vamos lá, gente. O que a literatura aponta, né, como sucesso da alimentação infantil, nós temos 5 pilares. O primeiro, então, é relacionado à integridade do sistema nervoso central e periférico. Então, quando a criança apresenta essa integração, ou seja, a ausência de algum diagnóstico neurológico, né, onde eu tenho um equilíbrio, né, um funcionamento adequado do sistema nervoso central e periférico, eu tenho, consequentemente, eu vou ter um mecanismo orofaringe adequado, né, que vai me permitir uma deglutição segura e funcional, sem risco de aspiração do alimento, com toda a integridade, né, de toda a musculatura, de todos os nervos cranianos funcionando de forma adequada para um processo de deglutição seguro. Posteriormente, eu tenho que ter um sistema cardiopulmonar efetivo, ou seja, a criança precisa conseguir manter o padrão respiratório de forma que ela não entre em fadiga e nem desconforto respiratório no início, durante e ao final da alimentação, né? Tanto é que é visto em crianças que apresentam broncodisplasia ou qualquer outra patologia, né, de alterações cardíacas, apresentam grandes dificuldades no processo de alimentação. E
concomitante também, nós temos que ter a integridade do sistema gastrointestinal, que é um dos nossos maiores vilões, né, de dificuldades no processo de alimentação. Então, bebês que apresentam doença do refluxo esofágico, ou esofagite, ou qualquer outra patologia do sistema gastrointestinal, são crianças que têm uma incidência maior para desenvolverem problemas relacionados à alimentação, porque eles associam o refluxo, né, à dor, né, associam a comida à dor, né, então eles se recusam a comer porque é um processo que dói. Então, uma das principais causas de dificuldade de alimentação também. Então, eu tendo integridade do sistema gastrointestinal, eu tenho um conforto no meu sistema gastrointestinal que vai permitir, né, que essa digestão seja tranquila, fácil, o que garante também o sucesso. E eu introduzo também a questão da estimulação do meio ambiente, ou seja, o que é para essa família a crença da alimentação, né? Como que funciona as refeições na família? É uma criança que ela é inserida dentro da refeição? É uma família que faz a refeição, que consegue estimular esse hábito, né? A criança consegue ver os pais comendo, os pais gostarem de comer, de sentar na mesa, onde um ambiente tranquilo, favorável à comunicação, à socialização. Então, isso é extremamente importante, tá? Então, a literatura aponta como esses 5 pilares que devem funcionar de forma intacta para a gente conseguir observar o sucesso da alimentação infantil. Qualquer alteração dentro desses pilares, consequentemente, nós vamos encontrar dificuldades no processo de alimentação, ou seja, no bebê prematuro, ou seja, em qualquer outra patologia, né, de diagnóstico de criança ou não, ou até em criança com desenvolvimento típico. E o processo de alimentação, nós fonoaudiólogos atuamos diretamente, então desde a amamentação, que é o primeiro vínculo, né, entre mãe e bebê. Então é fundamental que o fonoaudiólogo, todo o profissional de saúde que vai lidar diretamente com essa população, tenha expertise na questão do desenvolvimento do padrão normal, global, né, e do motor oral, porque ambos funcionam juntos, um é integrado ao outro para que as habilidades de alimentação ocorram de forma tranquila e equilibrada. Eu identificando, tendo expertise então neonatologia e desenvolvimento motor global e o oral, eu consigo diferenciar e tratar diretamente, consigo identificar diretamente quais as dificuldades que esse bebê está tendo no processo de alimentação e consigo definir a questão dos objetivos terapêuticos e as melhores estratégias apropriadas para cada criança, tá? Então, se nós analisarmos o bebê prematuro com muito baixo peso, a literatura aponta que a incidência aumenta, né? Então, a sobrevida desses lactentes prematuros aumenta, né, com o passar dos anos, só que, consequentemente, as complicações também aumentam. Então, quanto menor a idade gestacional ao nascimento, esse bebê prematuro ele vai ter maiores complicações, tanto do sistema cardíaco quanto do sistema respiratório. É um bebê que vai ter uma imaturidade dos reflexos orais de alimentação. Eu vou ter uma imaturidade também do sistema gástrico, então seja doença do refluxo, uma entericolite necrosante, e também aumenta a incidência de doenças metabólicas e doenças neurológicas. Aqui, né, eu coloco como a paralisia cerebral, é um dos principais fatores relacionados às dificuldades de deglutição e de alimentação na infância, tá? Então, quanto menor a idade gestacional desse lactente, maior a chance de eu ter outras complicações clínicas associadas a essa prematuridade, o que vai fazer com que esses bebês sejam um grupo de risco para o desenvolvimento do processo de alimentação. Por quê? Então, vamos pensar um pouquinho como é que quando o bebê a termo, né, ele nasce. Então, um bebê a termo de 38 a 40 semanas, ele nasceu, ele já logo é colocado em contato com o seio materno da mãe. Então, nesse momento, nós estamos trabalhando, esse bebê, ele tem o contato da mãe, então ele tem um contato tátil, proprioceptivo global desse bebê, oral também, e ele está tendo uma experiência prazerosa
com a oralidade, né? Então ele já está tendo estímulos prazerosos, né, com a boca, então prazer oral, e é um bebê que já começa a regular, né, os mecanismos fisiológicos internos de fome e de saciedade. O que acontece no bebê prematuro é que logo ao nascimento, se é um bebê com idade gestacional inferior, né, inferior a 33, a 32 semanas, principalmente os extremos, eles, logo ao nascimento, eles apresentam intervenções médicas como intubação, como aspirações frequentes, né, de vias aéreas respiratórias e alimentação por sonda nasogástrica ou por venosa, enfim. São bebês que já no início da vida, eles já apresentam estresse e consequentemente não tem essa questão do prazer oral, né? Eles associam a boca com experiência negativa de tantas intervenções médicas que são realizadas. Por isso que a literatura aponta que o bebê prematuro é considerado sim um grupo de risco para problemas de alimentação durante a fase hospitalar e na infância também. E após a alta hospitalar, então um dos pré-requisitos para que esse recém-nascido, né, esse lactente tenha alta é alimentação via oral, quando possível, sem comprometimento do padrão cardiorrespiratório. Então, é um lactente prematuro que ele vai conseguir, né, se eu tenho um lactente saudável, sem comprometimento, né, neurológico, ele provavelmente vai conseguir fazer a transição da sonda nasogástrica para a via oral de forma segura, dependendo do ritmo, do tempo de cada bebê, mas é um bebê que vai conseguir sair do hospital mamando, ou por mamadeira, ou exclusivo seio materno. Eu não vou entrar nessa questão do que é considerado ideal, tá? Porque temos que analisar cada lactente, cada família de forma isolada. E a literatura aponta o quê? Que mesmo esse lactente prematuro, após a alta hospitalar, mesmo ele conseguindo atingir uma via oral segura e efetiva, sem comprometimento do padrão cardiorrespiratório, não garante que ele vai ter o sucesso das habilidades futuras de alimentação. Porque, como falei anteriormente para vocês, o sucesso da alimentação está relacionado com a integridade tanto do desenvolvimento neuropsicomotor quanto a questão do desenvolvimento motor oral, o que caracteriza como um acompanhamento longitudinal desses bebês para ver se realmente eles vão conseguir acompanhar as habilidades necessárias de alimentação de acordo com os lactentes, né, comparado com os lactentes a termo. Então, a literatura aponta que essa alta hospitalar, né, mesmo esse desempenho adequado da alimentação via oral por esses bebês prematuros, não garante o sucesso das habilidades futuras de alimentação. Por isso que o acompanhamento fonoaudiológico, ele é recomendado sim após alta de todos os bebês prematuros. E quando temos um quadro de problemas de alimentação, gera um estresse muito grande para a família, né? Porque a nutrição é o principal fator, né, que a gente considera como crucial para o desenvolvimento e crescimento desse lactente. Então, qualquer dificuldade nesse aspecto, né, tanto de alimentação, quanto a gente pensa num caso mais grave de deglutição, né, os casos da disfagia, elas podem evoluir para uma inadequada nutrição e complicações pulmonares. Tá? E isso acarreta grandes, né, déficits então no funcionamento da família, o estresse, a questão do vínculo também, né, da questão dos pais com a criança, a mãe que lida diretamente, mais focada ali com a situação de alimentação da criança. E no artigo que nós realizamos, então, em 2015, onde o objetivo principal, então, era analisar os artigos científicos, né, na literatura, então, sobre a transição alimentar desses lactentes prematuros durante o primeiro ano de vida. Então, quais seriam as principais dificuldades encontradas nos bebês prematuros, né, em relação às fases de transição alimentar após a alta hospitalar, na primeira infância, tá?
Então, o que nós vimos? Que os problemas de alimentação, eles apresentam uma incidência maior naquelas crianças diagnosticadas com paralisia cerebral, onde tem uma maior disfunção motor oral e, consequentemente, uma dificuldade relacionada aí com a alimentação. Outra incidência, né, de vômitos, de refluxo gastroesofágico, de recusa alimentar, problemas comportamentais, seletividade alimentar, uma dificuldade de transição para a alimentação do sólido, ou seja, uma dificuldade para mastigar os alimentos mais sólidos, que exigem uma mastigação. Eu tenho uma dificuldade na transição alimentar e pobre ganho de peso. E problemas relacionados com a deglutição de disfagia é encontrado na literatura, então, os sinais e sintomas de engasgo, aspiração, ou seja, a passagem do conteúdo, né, a passagem do alimento para a viária respiratória e o pobre ganho de peso. Então, esses foram os principais problemas relacionados às dificuldades de transição alimentar nos prematuros durante os primeiros anos de vida. E as condições médicas que levam esses bebês prematuros, né, a apresentarem todas essas complicações, como nós vimos lá no primeiro slide, então desde que esse bebê ele nasce, a literatura aponta também que com o passar, né, na primeira infância, também as condições médicas, como a menor idade gestacional ao nascimento, o menor peso ao nascimento, a questão da hipotonia global, é o fato desse bebê ter sido intubado, então a intubação orotraqueal, o uso prolongado de sonda nasogástrica e de oxigênio, as complicações pulmonares e gastrointestinais e até um baixo padrão socioeconômico da família e baixo nível da escolaridade materna também são fatores preditivos para a ocorrência de desordens na alimentação durante a hospitalização e após a alta hospitalar na infância também. Então, só que o problema, né, que nós encontramos, né, na maioria dos estudos, dos artigos científicos selecionados, né, para esse artigo, a maioria dos estudos, então, foi feito através por meio de um questionário aplicado aos pais sobre a alimentação de seus filhos. Então, os dados, eles foram retrospectivos e poucos estudos foram feitos sobre o segmento alimentar, então, sobre o desenvolvimento, poucos estudos foram feitos para acompanhar o desenvolvimento do processo de alimentação desses bebês, com avaliações diretas por fonoaudiólogos especializados em alimentação, né, na disfagia e alimentação infantil. Então, é visto ainda uma dificuldade, né, em realizar estudos com essa metodologia, né, o que compromete um pouquinho o entendimento da real situação, né, do processo alimentar desses bebês prematuros. Então, dentro das principais dificuldades encontradas, né, os pais, eles vivenciam dificuldades iniciais importantes relacionadas à alimentação dos bebês prematuros. Então, eu tenho um bebê que já teve um início de via oral complicada, né? Um atraso para iniciar a via oral, uma complicação para chegar na questão do aporte calórico total por via oral. Quando chega, né, na transição da alimentação complementar, esse bebê, ele pode se deparar sim com uma dificuldade, porque eu tenho uma textura diferente, eu já associo a alimentação com uma coisa ruim, como vimos no início. Então faz com que os pais busquem estratégias, né, para facilitar ainda mais esse processo, como o quê? Como um posicionamento inadequado. Então é visto um posicionamento um pouco mais inclinado desse bebê, né, em cadeiras não apropriadas para alimentação, onde eu tenho uma incidência menor de escape oral pela gravidade, né? Esses bebês, eles na sua maioria são alimentados de forma um pouco mais deitada. Há preferência, então, de ofertar alimentos batidos, né, por ser de maior facilidade para esses bebês, de maior aceitação, de maior volume de ingesta calórica, e uso de distratores também, desenhos, filmagens, brinquedos, para que essa criança consiga se distrair e com isso os pais consigam ofertar um volume grande de alimento.
E a questão, então, de forçar essa criança a comer, tendo visto toda a dificuldade que ela passou, né, os pais com medo do ganho de peso, do crescimento, e até por conta de uma pressão de toda a equipe, né, nós vimos bastante isso na rotina. Infelizmente, os pais ainda se sentem muito pressionados em relação ao déficit de ganho de peso, faz com que as famílias busquem estratégias, né, que não contribuem para o aprendizado do desenvolvimento da alimentação. E além disso, tira a criança do foco da alimentação e da falta de experiência positiva durante as refeições. O que faz com que essas famílias vivenciem o estresse e a ansiedade, né, durante as refeições. Isso tudo, como foi falado, né, faz com que essas crianças não desenvolvam o aprendizado correto da alimentação. Então, eu tenho visto sim uma incidência maior de recusa alimentar. Problemas psicológicos, né, tanto do vínculo de mãe e criança, e até problemas comportamentais, né, problemas de choro, irritabilidade, uma criança que não consegue ficar sentada por muito tempo na mesa, uma criança que não tem um envolvimento adequado da alimentação, né, e uma criança que não gosta de comer, pelas dificuldades todas iniciadas anteriormente, tá? Então, isso foi os principais achados desse artigo científico. Falando agora sobre o desenvolvimento global do bebê, a fase, então, de 5 a 6 meses é uma fase muito importante, onde tem uma maturação neurológica muito importante para esses bebês. Tanto no desenvolvimento cognitivo, então o bebê que ele está mais atento ao meio ambiente, às estimulações externas, né? Ele está prestando mais atenção no que está acontecendo, e motor, que é um marco muito importante para esse bebê, né? No desenvolvimento motor, o bebê ele já está apto, então com 6 meses de idade, a sentar no cadeirão, onde ele tem uma postura mais ereta, então do tronco, onde ele está começando a sentar sem apoio. Então, entre 6 e 8 meses, onde o bebê vai ganhar mais estabilidade para o sentar sem apoio, é muito importante porque os ombros e tanto a cintura escapular, elas fornecem maior estabilidade, então, para funcionamento adequado de todas as habilidades motoras orais de alimentação. E além disso, é uma criança, então por volta de 4 meses, né, entre 3 e 4 meses, os bebês eles começam a explorar muito a boca. Então a boca é um centro de exploração muito importante para o bebê. Tanto é que bebês, 1 ano e pouco, quando chegam ao consultório, que as mães já relatam uma dificuldade no processo de alimentação, o relato das mães é que esses bebês não passaram por essa experiência de prazer oral, né? Então é muito importante que esse bebê, e faz parte do desenvolvimento normal desse bebê, a questão do prazer oral, deles buscarem a boca para saber das propriedades do brinquedo, né, do tamanho, da textura, da temperatura. Então eles gostam muito de colocar tanto a mão na boca quanto mordedor, brinquedos, objetos, o que vai fazer com que, conforme eles passarem por essa experiência, quanto mais tempo eles passarem, maior serão as chances então deles aceitarem a colher, né? Porque a colher também é um outro utensílio, né, diferente, uma textura diferente que vai ser iniciada dentro da cavidade oral. Então é necessário essa etapa anterior, né, pré-alimentação, para alimentação com a colher. O que acontece no lactente prematuro, ou seja, as principais dificuldades relacionadas à alimentação, é que esses lactentes, eles iniciam a alimentação, o início da introdução da alimentação complementar, acontece numa idade menor que 4 meses de corrigida, ou seja, quando um bebê a termo ele está considerado apto, a equipe médica libera entre 5 e 6 meses de idade cronológica, né, do bebê a termo. No bebê prematuro, a idade é menor, é 4 meses de idade corrigida, ou seja, muitas vezes esses bebês nem têm o controle do tronco e muitas vezes também nem o controle cervical, porque começa, né, o controle cervical visto 3 meses e meio.
Então, é nessa fase onde apresenta maior incidência de disfunção motor oral, porque eu tenho um movimento imaturo de sucção ainda com a entrada da colher, eu posso ter recusa alimentar, irritabilidade, porque é uma consistência diferente daquelas que eles estão acostumados, eu posso ter ânsia de vômito, náuseas frequentes, né, para lidar com uma textura, uma consistência alimentar. E aí o que acontece? É um bebê que demora muito tempo para alimentação, é um bebê que apresenta uma ingestão calórica menor, né, de pouco volume, e aí em casos mais graves já é visto um bebê que apresenta alteração, né, ou transtorno do processamento sensorial também. O que vai levar a uma preocupação muito importante para os pais e eles acabam optando por oferecerem, né, e até a equipe médica pode liberar a consciência um pouco mais liquidificada para melhorar um pouco essa aceitação alimentar. Só que, voltando um pouquinho aqui, só que o que a gente vê, na verdade, são então dificuldades importantes vivenciadas então por esses prematuros nessa idade, mas o que mais importante que eu oriento para os pais é terem o tempo de aprendizado para esses bebês. Não é fácil para eles iniciar a alimentação complementar. Então, sempre quando eu acompanho um bebê antes de iniciar, eu sempre falo para as mães, não tenham pressa de iniciar a alimentação complementar do bebê prematuro. Quanto mais tarde, melhor. Quanto mais tarde, mais aprendizagem ele vai ter com relação à boca, com a relação de exploração, né? Resgatar um pouco desse prazer oral. A gente vai dar o tempo necessário para que esse bebê consiga ter um controle maior do tronco, porque isso vai fortalecer a questão de habilidades motoras orais, que são tão importantes para a aceitação da colher e concomitante ao uso da alimentação de alimentos, tá? Então, o início da alimentação pela Sociedade Brasileira de Pediatria, ela é orientada com o início do alimento amassado com garfo, tá? O que acontece é que muitas vezes esses bebês eles não dão conta de lidar com essa consciência alimentar, então a literatura aponta que os pais optam por oferecer uma consciência liquidificada por ser uma melhor aceitação. Com 7 a 9 meses também é um marco importante desse lactente prematuro, onde eu tenho um desenvolvimento motor, né, do rolar, do sentar já sem apoio, do engatinhar, onde eu vou ter todo um movimento rotatório de tronco, o que vai fazer com que esse bebê esteja apto para mastigar, né, onde nós percebemos a lateralização de língua para triturar o alimento, mesmo sem dente, com a gengiva, eles já conseguem fazer esse movimento de lateralização do alimento, que só é visto nessa fase aqui, entre 7 e 9 meses, onde esse bebê começa a rodar, a fazer um movimento rotacional de tronco, e aí concomitante é visto o movimento de lateralidade da língua, tá? Nessa fase, eu tenho em questão de habilidades motoras orais, também é importante a dissociação de lábios e língua, né? Onde eu tenho um mecanismo de língua funcionando de forma isolada e sem a presença tanto da mandíbula e dos lábios, tá? Isso é muito importante, né? Onde esse bebê consegue transferir então o alimento do centro da boquinha para a lateral para mastigar. O que acontece com os bebês prematuros, então as dificuldades vistas relacionadas ao processo de alimentação, é que, conforme os slides anteriores que nós falamos no início da aula, tanto o processo de intubação, o uso prolongado da intubação, o uso prolongado de sonda nasogástrica, a literatura aponta como um fator preditivo também para esse bebê ter dificuldade de lidar com a aversão à textura e consistência alimentar necessária para a mastigação, ou é apenas uma imaturidade neurológica. Então esse bebê pode apresentar vômito, náusea, eles não conseguem mastigar o alimento, pode apresentar gasto importante e até asfixia
dislexia, tá? E naqueles bebês mais graves que apresentam aversões sensoriais, ou seja, um bebê que tem dificuldade de lidar com tato, de não quer pegar a comida, de não quer, os pezinhos não conseguem tolerar também texturas no chão, areia, grama, onde é um caso um pouco mais grave de transtorno do desenvolvimento, né, sensorial também. E aí, consequentemente, é um bebê que vai apresentar recusa alimentar, seletividade, já tem uma preferência para o alimento batido ou uma preferência para se alimentar com o uso da mamadeira, para uma consistência mais líquida, que seja mais confortável para esse bebê. Consequentemente, eu tenho uma ingestão de pouco volume, um menor ganho de peso, tá? E na minha pesquisa do mestrado, eu encontrei uma incidência menor, uma incidência grande até de bebês do grupo pesquisa. Então, 41% desses bebês prematuros não apresentavam a dieta sólida, né, os alimentos que exigem, né, a mastigação com 1 ano de idade. Então, ou seja, esses bebês chegam com 1 ano sem ter a experiência do processo de mastigação, né, onde nós vimos no slide anterior que, né, o período crítico, então, dessa habilidade é por volta de 7, 9 meses, onde esse bebê consegue ter, né, um ganho importante no desenvolvimento motor, o que vai relacionar com a lateralização de língua, o que faz com que esse bebê seja apto para iniciar o processo de mastigação. Então, no bebê prematuro é um pouco mais complicado essa questão da mastigação mesmo, tá? E dentro da intervenção fonoaudiológica, então, né, claro que isso é muito importante, os pais estarem cientes. Então, dentro as principais dificuldades encontradas, não postergar a intervenção, conversar com o pediatra para que esse encaminhamento seja feito de forma rápida. Então, quanto mais rápido eu conseguir identificar essa dificuldade, melhores são as chances de eu conseguir tratar e melhor o prognóstico para isso. Dentro da intervenção fonoaudiológica é fundamental ter um profissional especializado, que entenda sobre o desenvolvimento do processo de alimentação, né, disfagia, que tenha um olhar para a recusa alimentar, um olhar amplo sobre o que é a dificuldade de alimentação, o que é o aprendizado relacionado da alimentação, né, que engloba também tanto a família, né, a gente entender o funcionamento, né, do aprendizado da alimentação da família também, que tanto contribui para a criança. Nós vamos resgatar o prazer oral desse bebê, né? Bebês que não gostam de pôr nada na boca são bebês que não vão ter prazer em colocar o alimento na boca também. Então, primeiro trabalho de tudo, o primeiro objetivo, foco do tratamento é resgatar o prazer oral, respeitar o limite de cada criança. Cada criança tem um ritmo, né? São as crianças que nos ensinam, né, e nos mostram até onde podemos ir ou até onde temos que dar um passo atrás, para que elas se sintam confortáveis com a situação de alimentação. Não importa a idade, não importa a consistência. Nós avaliamos sempre o que torna a criança mais confortável. Vamos trabalhar qual a consciência mais confortável para a criança no momento, na faixa etária que ela tem e no momento que ela precisa, para que ela tenha o aprendizado correto de alimentação. Associe a alimentação com uma coisa gostosa, prazerosa, né, e segura. E ter uma rotina alimentar estruturada, bem estabelecida, a gente consegue, em todos esses objetivos, consegue resgatar uma relação amorosa com a alimentação. Se eu tenho uma relação amorosa com a alimentação, eu tenho maiores as chances de aceitar mudanças e a criança gostar de comer e de experimentar coisas novas. Se é uma criança que está totalmente fora do envolvimento da alimentação, uma criança que não está acostumada a prestar atenção no que está comendo, está sempre distraída, a mãe tem que optar por uso de distratores ou de qualquer outras coisas para distrair, alguma coisa errada tem. Então é preciso investigar para que possamos tratar da melhor maneira. E eu coloco aqui um artigo também que verificou a incidência de disfunção motor oral, ou seja, de dificuldades relacionadas com a alimentação de bebês prematuros com 10 meses de idade. Esse artigo, embora, né, avaliou poucos bebês prematuros, eles verificaram uma porcentagem baixa de crianças que apresentaram problemas relacionados à alimentação, apenas 20% das crianças. E pelo relato dos pais foi encontrada então uma dificuldade maior em relação a alimentos que exigem a mastigação.
tá? Então, dentre as dificuldades vivenciadas por esses bebês prematuros, neste artigo científico não houve relação entre as histórias lá no período neonatal. Eles fizeram associação, então, das dificuldades relacionadas à alimentação, se estavam correlacionadas com as dificuldades lá no histórico pré-natal, né? Como idade gestacional, uso prolongado de oxigênio e sonda. Então, este artigo não evidenciou dificuldades relacionadas à alimentação, né, dentro das associações de fatores neonatais. Então, as crianças prematuras aos 10 meses de idade não haviam progredido para alimento sólido, o que é visto também na prática clínica, uma das principais dificuldades de alimentação também. Na minha pesquisa de mestrado, né, onde eu acompanhei o desenvolvimento das habilidades motoras orais de alimentação em lactentes prematuros durante o primeiro ano de vida, nós observamos que aos 6 meses de idade, esses bebês prematuros, tanto o bebê prematuro quanto os bebês do grupo controle, apresentaram disfunção motor oral, ou seja, apresentaram dificuldades das habilidades motoras orais de alimentação, porque uma consciência nova, diferente, onde o bebê tinha que lidar com o processo de amassamento do alimento, de deglutição, diferente daquela exigida pela mamadeira que eles estavam acostumados. Então foi a fase de maior incidência, tanto para o bebê prematuro quanto para os lactentes a termo, a fase dos 6 meses de idade, tá? Foi feito, então, eu realizei a avaliação direta da alimentação pelo questionário SOMA, né, que foi publicado e validado pela Desfeja em 95, onde nós avaliamos 109 lactentes durante o período de 1 ano e acompanhamos todo o processo de desenvolvimento das habilidades de alimentação. E na minha pesquisa eu observei, então, dentro dessas habilidades de alimentação, então a questão do semissólido foi a dificuldade mais encontrada, então, com que esse bebê prematuro apresentou, tanto o prematuro quanto os bebês a termo. Só que foi feita uma regressão logística univariada para verificar se alguma das variáveis neonatais contribuíam, estavam associadas com as dificuldades relacionadas à alimentação na fase de 6 meses de idade desses lactentes prematuros. Então, na minha pesquisa, eu encontrei que a intubação orotraqueal, ela contribui de fato, né, e ela aumenta a chance, sim, desse lactente apresentar a disfunção motor oral das habilidades motoras orais de alimentação, tá? Então, é um aspecto que a gente precisa estudar um pouco mais, entender um pouco mais, e mais estudos precisam ser feitos para a gente acompanhar esse desenvolvimento aí dessa dificuldade alimentar. Um outro artigo também recente, agora de 2017, né, que ele verificou e também tinha o objetivo de investigar os problemas de alimentação em recém-nascidos prematuros com muito baixo peso na infância e comparar com os resultados nas crianças nascidas a termos, também apresentou associações significativas, né, na comparação dos prematuros quanto dos bebês a termos. Então, eles apresentavam maior incidência de engasgo, dificuldades relacionadas à alimentação, outros problemas de funcionamento motor oral. Também aqui na idade de 18 meses, eles também apresentaram, então, o chamado Pick Eater, né, que são crianças com bastante seletividade alimentar, recusa, então, de aceitar alimentos com grãos, e também a questão de alimentação sem estressante, de recusa alimentar também. Então, esse é um artigo recente que também mostra a questão da incidência das dificuldades alimentares dos prematuros comparado com os a termos, só que novamente é um artigo que foi feito por meio de um questionário aplicado aos pais, por meio para investigar essas habilidades, essas dificuldades de alimentação, e não com avaliações diretas, né, do próprio examinador com a criança. Tá? Então, o principal aspecto que nós precisamos trabalhar e estimular essa criança é uma experiência positiva
né? Então a literatura internacional fala muito sobre a nutrição. Então a nutrição tem dois aspectos: a nutrição, né, física, então que a gente precisa obter, né, comer os alimentos que fazem parte, né, para o nosso crescimento, o desenvolvimento, né, né, a questão do crescimento do bebê, e tem a questão da nutrição emocional, que a gente fala que é o amor. O que a gente passa para essa criança, né, em relação à alimentação? Não podemos esquecer dessa parte também. É uma família que participa junto da alimentação. O que a mãe está passando para a criança no momento da alimentação? Então, proporcionar essa experiência positiva, esse amor, né, da família na refeição com o alimento, a mãe gostar de comer, os adultos gostarem de comer, a criança ver, a criança entender que aquilo é uma coisa gostosa, prazerosa, faz toda a diferença. Não sabemos quanto tempo a criança vai levar para aprender, mas o mais importante é elas entenderem que elas são amadas, que elas são respeitadas e que elas têm um tempo de aprendizado. É o mais importante, tá? E tudo isso faz a diferença. Então, quanto mais cedo eu sou exposta também dentro, claro, cada caso é um caso, mas quanto mais cedo eu sou exposta a alimentos, né, que exigem a mastigação, alimentos que precisa trabalhar um pouco essa questão de habilidade motor-oral, mais chances eu consigo fazer a transição para um alimento mais sólido, né, onde eu consigo ter um aprendizado correto da alimentação. E então, os marcos do desenvolvimento e das habilidades de alimentação não acontecem no mesmo tempo para os bebês prematuros. Então, é fundamental os pais, né, nós fonoaudiólogos, conversarem com os pais e fazer com que eles tenham essa compreensão. É um bebê prematuro que vai ter um atraso, sim, em todos os marcos do desenvolvimento da alimentação. Por isso que é muito importante ter esse acompanhamento longitudinal após a alta hospitalar, para que nós, fonoaudiólogos, possamos prevenir, possamos orientar e buscar melhores estratégias precoces para que a gente consiga tratar essas alterações no processo de alimentação. Eu já falei anteriormente, né? Então, é importante toda a equipe médica, né, conscientizar a mãe sobre esses marcos do desenvolvimento alimentar que estão atrasados, sim, podem estar atrasados, sim, são bebês prematuros, mas se é um bebê prematuro saudável, sem comprometimento do padrão neurológico, eu tenho um prognóstico melhor, mas eu tenho um ritmo de aprendizagem que varia de cada bebê é um bebê. Cada criança tem uma história, cada família tem uma história e nós acompanhamos cada uma de forma isolada, tá? E conscientizar a mãe, além, né, dos marcos, o impacto então da prematuridade sobre as dificuldades alimentares e qual é o melhor caminho a seguir, né? Qual para que esse aprendizado se efetue e auxiliar a mãe para que isso ocorra da melhor maneira possível. A rotina alimentar estruturada é fundamental para que eu tenha um aprendizado correto e temos que pensar que cada refeição, cada lanchinho, né, tanto da manhã quanto da tarde, cada refeição é uma oportunidade de aprendizado e de experiência para essas crianças, tá? Então, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha passado um pouquinho para vocês sobre as principais dificuldades encontradas, né, dos bebês prematuros durante a infância. Eu deixo aqui o meu e-mail, tá? O meu Facebook, o site, para que vocês possam entrar em contato comigo se tiver dúvida, qualquer, né, sugestão, crítica. Eu agradeço muito a participação de todos vocês, tá? Foi um prazer falar desse tema, tá bom? Tchau, pessoal, um beijo e vamos continuar assistindo as aulas aqui do Conal. Um beijo, tchau, tchau.